Fala minha gente, tudo bem com vocês? Bora para um vídeo diferente hoje, tá? Vou fazer um unboxing e primeiras impressões sobre o topo de linha da Phil FH9. Foi pedido gentilmente por encomenda pelo Iramário, chegou para mim hoje. Bom, não vai ter review completa no canal porque eu já quero enviar ele amanhã pro Iramário, deve estar ansioso para testar o bichinho. E é um fone que me surpreendeu bastante, tá? Vou fazer um unboxing aqui com vocês, primeiras impressões. Sobre a Phil é uma marca que, provavelmente se você está no hobby você conhece, faz equipamentos de altíssimo nível e custo-benefício no mercado, principalmente players e amplificadores, tá? Mas tem alguns fones da Phil também, geralmente são fones bem aclamados na comunidade, fones que a galera Basshead gosta muito, e esse é o topo de linha da marca. A caixa, como vocês podem ver, é gigantesca, né? A gente tem algumas informações aqui, deixa eu focar para vocês. Uma parte interessante, o cabo é modular, você tem 2.5mm, 3.5mm e 4.4. Tudo no mesmo cabo, você rosqueia o conector que você quer, então é um cabo definitivo. Bem endgame, os cabos modulares estão crescendo no mercado, tem alguns aqui para review. Outra coisa interessante, tá? Ele muda o nozzle ali, o bocalzinho do fone, você consegue mudar a sonoridade do fone com isso, aumentar os graves, médios, agudos. Então você tem um fone que, além de ter um cabo definitivo, tem essa modularidade no som física também, então você acaba tendo diversas assinaturas no mesmo fone. Aqui, pelo jeito, é o driver dinâmico, as armaduras balanceadas, tá, que eles estão usando. É um fone com 14 drivers ao todo, um driver dinâmico e 7 armaduras balanceadas por lado. E bora começar com o unboxing, que é bastante luxuoso. Tem um livrinho aqui, né, manual de como usar um fone de ouvido, particularmente acho que poucos vão precisar. E aqui tá o fone. Começar pela case aqui, né, gente? Tá uma case aqui bem legal de couro, uma case rígida, magnética, bem espaçosa, então você consegue guardar os filtros, o cabo, até as partes modulares se bobear aqui. Uma case bem luxuosa, né, que não era muito de não se esperar de um fone desse calibre, tá? A gente tem um... que é isso aqui? Parece que é um imã, tá? É um imã, provavelmente para você prender o seu cabo. Legal. Aqui tem uma escovinha para limpeza do fone, não é para escovar os dentes, tá? Deixar ela aqui de lado. E aqui estão os pinos, né? 2.5mm, 4.4 balanceado. Você rosqueia isso aqui no cabo e você tem um cabo definitivo para qualquer saída que você precisar. Vamos tirar essa parte aqui, né? Deixar o fone para o final, cereja do bolo. E, meu amigo, isso que são ponteiras, tá? Eu tô fazendo um pouquinho de sombra, deixa eu sair. Ponteiras para os graves, bass ear tips, para os vocais médios e balanceadas. Então você consegue, além de talhar o som com os nozzles que estão ali que eu vou mostrar, você consegue talhar com ponteiras, porque ele vem com uma seleção muito grande de ponteiras. Nessa parte de cima são todas de silicone, uma com foco em grave, uma com foco em médio e uma balanceada. Aqui a gente tem as Spin Fits, ele já vem com uma Spin Fit média ali, a gente tem uma grande e uma P. Ponteira Spin Fit é bem legal, né? E essas aqui são as ponteiras de espuma, de memória. Aqui a gente tem, o que é isso aqui? Sim, ó, ponteiras de flange dupla, você consegue uma inserção bem profunda no canal e um conforto e isolamento bem alto dependendo das suas orelhas. Então de ponteira você tá armado para guerra com esse fio aqui. E aqui tá, né, o cabo e o fone. Cara, é um cabo bem high-end mesmo, é um cabo definitivo na minha opinião. Você tem tudo que precisa, é um cabo que aparenta ser muito pesado, mas não é. É um cabo também bastante maleável, não tem tanta memória. E aqui tá o FH9, suas shells, né? Conector MMCX eu não vou tirar do cabo, eu não sou muito fã de MMCX. É um ponto negativo na minha opinião no fone. Mas com um cabo desse, sinceramente, eu nunca ia tirar o cabo. Todo em metal, um pouco pesado, apesar de que eu achei o fone confortável, tá? E se vocês analisarem, ele tem uma coisa bem diferente, que é saída de ar. É um fone in-ear semi-open. E vamos falar do som dele um pouquinho, as primeiras impressões que eu tive. Bom, vamos lá. Primeiras impressões sobre o som do FH9. Perdão a iluminação, que não tá ideal, e o cenário, porque já é de madrugada. E eu tenho que gravar isso hoje e postar para vocês amanhã, tá? Bom, conforto alto.
Tem os fones high-end que eu testei, Moondrop Blessing, Mesh MK2 e Motos, todos foram muito desconfortáveis, eles têm muito driver, são muito grandões, incomodam. Fio FH9 ficou confortável, milagre. Parece que ele é pesadão na mão e tal, mas no ouvido eu usei por horas e horas ali, sossegadamente. Então o conforto é um ótimo ponto. Ponto negativo, isolamento, ele não isola muito o som, ele tem um design open back, vocês viram ali no unboxing, então, cara, ele isola, mas não é tanto como aquele in-ear que é completamente fechado, obviamente, mas design open back você tem vantagens no som, né? O som tem um respiro maior e eu senti isso principalmente nos graves. Os graves têm uma quantidade mais alta que o que eu consideraria neutro, você sente principalmente muita dinâmica, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, cara, não interessa o quanto de grave que tenha na música, ele respira. A sensação é de respiro. Esse grave bate, preenche e você sente que ele está saindo pelas ventas ali. Inclusive, além de não isolar muito, ele vaza um pouco de som. Então, se você estiver usando no busão com alguém do lado, você vai incomodar o pessoal. Som. Cara, achei o som dele sensacional. Foi o segundo melhor in-ear que eu já ouvi. Tá? Tirando o Mesh MK2, que custa 2, 3 vezes mais do que ele. Assim, simplesmente brutal. O aspecto que eu mais gostei foram os graves e dinâmica. Ele é um fone com mais graves que o que eu consideraria neutro. Tem mais grave que o Mesh MK2, tem mais grave que o Blessing 2 que tá aqui, só não tem mais grave que o Motos bate com muita força. Mas assim, é um grave que preenche. É um grave com muita velocidade, é um grave que respira, como eu disse, né? Você sente ele vir com dinâmica, preencher e sair pelas ventas, então é coisa muito linda. Os médios são corretíssimos, não são muito perto, não são muito recuados, tem uma espessura muito boa, não embolam, não são muito grossos e embolam e nem são muito finos e são anasalhados. Simplesmente corretíssimos os médios e um detalhamento e separação instrumental nessa região muito alta também. Os agudos, assim, os graves foram a parte que mais me surpreenderam, principalmente pela dinâmica, mas os agudos também são maravilhosos, o fone todo é maravilhoso, gente. Um micro detalhamento muito alto, esses fones high-end têm um micro detalhamento que é impressionante, principalmente em in-ear, né? In-ear já tem um detalhamento brutal. E quando é o in-ear high-end, você ouve os sons nascendo, os micro detalhamentos para todo lado, os sons que você geralmente não ouve quando tá... Por exemplo, eu tava com o Vesper o dia todo, você coloca isso aqui, você parece que abriu o olho, começa a ouvir um monte de coisa em volta acontecendo na gravação. É surpreendente. Esse design open back dele também favorece muito o palco sonoro. Ele tem um palco muito acima da média para o in-ear. O Mesh MK2 tem um palco maior. Inclusive eu ouvi o Mesh MK2 hoje, então posso dizer com propriedade. Só que o fio FH9 não fica muito longe, custando uma fração. É um palco que você não esperaria de um in-ear. Parece um palco de um Porta Pro, algo assim. E no começo eu achei o palco pequeno até. Só que o que acontece é que ele respeita muito a gravação. Ele consegue ser muito íntimo quando solicitado e muito aberto quando solicitado. Tem alguns fones tipo o AKG 712 Pro que tem um palco aberto e forçam isso o tempo todo e soam não naturais muitas vezes. O fio FH9 não, ele respeita muito bem isso. Se a gravação é íntima, ele fica íntimo. Se ela expande, ele expande. Tem ótima separação de camadas também. Você sente um som na frente, outro seguindo na frente, separando tudo. Não tão bom quanto um Mesh MK2 ou quanto um Hi-Fi Man over-ear, mas assim, é bem surpreendente para um in-ear. Foi o in-ear que eu ouvi com a maior dinâmica até hoje, mais até que o Mesh MK2. Nisso ele supera o MK2. Quando bem amplificado, cara, ele bate com muita força, tem uma dinâmica muito explosiva. O grave nasce, explode e morre em seguida. Você sente toda aquela fisicalidade, você sente no peito, parece. Você sente ele batendo no seu ouvido. Me lembra muito os focais nesse quesito. E cara, eu comparei com o Focal Celesti que está aqui do lado e a dinâmica está muito similar de um Focal. Focal que até hoje para mim foram os fones com a maior dinâmica que eu já ouvi. O FH9 chegou no mesmo patamar sendo in-ear. Eu acho que isso tem muito a ver com o design open back novamente. Bom, gente, eu vou dormir.
Amanhã eu edito e posto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Perdão não fazer a review completa, mas agradeço muito o Iramário por deixar a gente fazer o unboxing, primeiras impressões, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!